noite a todos. Eu estava aqui pensando, eu falei, gente, por que as pessoas têm esse hábito, né, de chegam e vão sentando longe e não à frente? Pois é, só que aí eu falei, aí me veio a resposta, eu falei, não, é porque as pessoas aqui já são mais humildes, mais evoluídas, sentaram atrás para ceder os lugares da frente para os espíritos que forem chegando. São desencarnados. Pois é, com certeza. Deixa eu acessar aqui. Assim, enquanto pensando no nosso papo de hoje, em vários momentos, nós começamos a pensar como iniciar, como falar, qual seria o gancho. E tem uma coisa que o tempo todo vinha no pensamento. Normalmente, nós, um dos maiores objetivos da Casa Espírita é acolher as pessoas que vêm buscar ajuda. E acolher e dar seguimento, vamos dizer assim, né, dar uma continuidade indicando um tratamento, um passe, uma harmonização, algo nesse sentido. E por que essas pessoas chegam na Casa Espírita? Normalmente elas chegam, dificilmente é por amor, né? Não que não aconteça, acontece. Mas muitas vezes nós chegamos por dor, ou porque estamos doentes, ou porque vamos fazer uma cirurgia, ou porque estamos numa situação em que nada dá certo, está tudo, e aí sentimos mal-estar, sentimos algum peso, sentimos algo, e aí pensamos, deve ser obsessão, tem sempre alguma coisa nesse sentido. Então a gente chega na Casa Espírita dizendo o seguinte, olha, eu vim porque eu preciso de ajuda. Até aí, precisar de ajuda todos precisamos, independentemente de nosso estado emocional, nosso estado espiritual. A gente precisa de ajuda, né? Nenhum de nós é autossuficiente, né? Se até nosso Mestre Jesus, ele pede ajuda daqueles que estão ao redor, até porque sabe que deve partilhar um outro tipo de ajuda, imagina nós, né? Então todos nós precisamos. Mas quando chegamos a uma casa espírita, normalmente nós chegamos assim, preciso de ajuda, vou fazer uma cirurgia, estou doente, não é possível, deve ter um batalhão de obsessor atrás de mim, e por aí vai. O texto de hoje, ele vem para dizer o seguinte, olha, perfeito, isso faz parte da nossa caminhada, só que tem uma coisa muito importante que nós temos que entender. Para quê? Para que na próxima existência, em nossa próxima encarnação, a gente não chegue à Casa Espírita com tanto desespero, que a gente já chegue já sendo trazido por amor, ou até que chegue com uma consciência de que eu preciso de ajuda na minha caminhada, mas que não seja por dor, mas por consciência. Então, é muito necessário que nós possamos entender o quanto é importante o pensamento na nossa vida. A gente gosta sempre de lembrar de um estudo que é bastante citado, principalmente pela NET, NET Guimarães, e NET Guimarães? Se eu não me engano é isso mesmo. A respeito, né, de um estudo que foi feito, que diz respeito ao pensamento, né, ao emocional e a como isso impacta na sua vida, na sua saúde, na sua condição naquele momento.
Né? Então, tem vários estudos, e um desses dos estudos que é citado diz o seguinte: 2 grupos foram separados, tá? Pessoas que tinham situação normal, não tinha uma condição específica, mas os grupos eles eram semelhantes com as características, então temos de idade, número de pessoas, por aí. Um grupo foi colocado numa sala e esse grupo ele foi exposto a documentários com belas paisagens, com belas mensagens. Esse grupo foi exposto a vídeos falando sobre amor, sobre convivência em família, coisas assim, né? Então, coisas edificantes, coisas que tocavam a alma, que tocavam o coração. E um outro grupo foi exposto a filmes de guerra, filmes de sexo, a mensagens violentas, discursos, como por exemplo o discurso de Hitler, coisas assim. E o que eles fizeram? Antes disso acontecer, eles mediram, né, eles fizeram pela coleta da saliva, mediram lá o pH de cada um, mediram como é que é o nome? Imunoglobulina, se não me engano, e é isso aí. E aí foi, né, colocaram as pessoas ali durante algumas horas. Ao final, eles fizeram o mesmo procedimento. Foram lá, coletaram a saliva, e começaram a fazer as medições necessárias. E o que acontece? Algo muito interessante pessoas que entraram na sala para assistir filmes de terror, filmes de sexo, aqueles filmes mais pesados, aquelas mensagens pesadas. Teve gente que entrou bem e saiu doente. Do outro lado, ou se não saía doente, pelo menos saía com o seu pH completamente alterado, saía com a medição da imunoglobulina alterada e por aí ia. E do outro lado, pessoas que, num determinado momento, ou porque na chegada àquele ambiente passaram por alguma situação, trânsito, ou se aborreceram, tiveram uma notícia, qualquer coisa assim, e que não estavam muito bem, após aquela sessão de documentário, boas mensagens, belos filmes e tudo mais, essas pessoas saíram numa condição muito melhor. Teve gente que entrou meio para baixo, tudo isso foi observado, e essas pessoas saíram de lá, nossa, que coisa maravilhosa. Então, há vários estudos que apontam essa questão, né? E tem um detalhe: alguns desses estudos chegaram à conclusão de que a forma como eu me porto, como eu penso, o que eu sinto, o sentimento que eu gero e alimento altera a minha célula. Ou melhor, produz uma metamorfose, né? Produz uma, como é que se diz? Uma mutação celular. Não é que a gente até brinca dizendo, não é que alguém aqui vá se transformar, né, no X-Men, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é que há uma alteração na célula que normalmente poderia não acontecer, ou melhor, que normalmente não aconteceria. Eu estou nessa situação, vou levar minha vida desse jeito, tranquilo, sem maiores impactos, não tem alteração. Mas se eu me coloco numa posição em que o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação é direcionada ao bem-estar do próximo,
isso começa a alterar o meu organismo. Inclusive, baseado nisso, se chegou à conclusão de que pessoas como Madre Teresa, Irmã Dulce, que estavam ali direto com as pessoas doentes, elas tinham suas doenças, mas não porque foram contaminadas por aqueles que ali estavam. Eram doenças que elas tinham desenvolvido pelo organismo delas. Mas aquelas pessoas que ali estavam doentes, que tinham doenças inclusive contagiosas, não as contaminaram. Por quê? Porque elas tinham uma condição, uma defesa, né, baseada no seu pensamento, no seu sentimento, de amor ao próximo, de compaixão e tanto mais, que fazia com que o seu organismo ele não absorvesse o mal, vamos assim chamar, daquelas doenças que estavam ao seu redor. Bom, ok. Mas vamos falar sobre o texto. Né? O texto, ele é um texto retirado do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e esse texto tem como tema a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Duas coisinhas no tema nos vem à cabeça. Primeiro, a mensagem extremamente edificante de Emmanuel para Chico. Né? Quando Emmanuel se apresenta e fala, olha, se você quiser seguir esse caminho, né, tem 3 regrinhas aí que a gente vai ter que seguir. Né? Não tem conversa. Fala, tudo bem, então você quer? Quero. Qual é a primeira regra? Disciplina. Eu falei, disciplina. Tá, ok. Não, eu sou disciplinado. Beleza. Então, quando você estiver bem disciplinado, vem a segunda regra. Mais disciplina. Ah, ok. E aí, quando isso estiver bem estruturado, ainda mais disciplina. Porque disciplina é algo que cresce à medida que nós crescemos. Quanto mais disciplinado eu sou, mais benefício eu percebo da minha disciplina. E automaticamente eu quero ir além. Então, Emmanuel, ele percebia isso, ele já entendia bem isso, e diz para Chico, olha, você precisa ser disciplinado. E não é só a sua disciplina, não é só a disciplina que você entende hoje. Você precisa ser disciplinado, e quando você atingir o entendimento dessa disciplina, aí vem uma disciplina num outro nível, e você precisa ser mais disciplinado ainda. E por que ele falava isso? Porque ele entendia a grandeza do orar e vigiar. Né? Então nós temos que orar para manter o nosso pensamento em boa sintonia. E nós temos que vigiar porque de vez em quando a gente pode levar esses escorregões. De vez em quando nós podemos ir ao chão. Né? E é importante manter a oração, porque caso isso aconteça, e no estado em que nós estamos, isso eventualmente acontece, mas mantendo a oração, a nossa sintonia permite que, ao cair, nós não fiquemos focados na queda. A gente entende a queda, mas a gente foca no levantar e seguir em frente. Então, ser disciplinado com esse pensamento é extremamente importante, porque faz com que eu vá focando cada vez mais naquilo que eu quero e, mais ainda, naquilo que eu preciso. Então, beleza. E a questão da reforma? A questão da reforma. Tem uma outra citação que nós comentamos, eram 2 citações, a primeira de Chico com relação à disciplina, e a terceira é aquela frase que a gente fala muito dentro da doutrina espírita, que é com relação à frase que está no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Só que a frase não é só isso. É necessário e muito importante que nós nos conheçamos. Nós precisamos nos conhecer. Né? Ao nos conhecer,
eu começo a entender as minhas fraquezas, que é onde eu tenho que atuar mais, e aquilo que eu sou forte, que é o que eu posso utilizar, minha capacidade que eu posso utilizar para tratar a minha fraqueza e me manter de pé enquanto eu vou me burilando. E a frase, ela inteira, ela diz o seguinte: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, porque naquela época o pensamento é politeísta, né? Então a gente entende bem, mas os deuses e o universo. E o que isso quer dizer? Então vamos pegar aqui os deuses, né? Aqueles que, ou vamos botar no singular para ficar mais fácil para a gente, né? Conhecerá o Deus, ou conhecerás Deus e o universo. Conhecer Deus é entender a sua vontade. Conhecer Deus é entender a grandeza das suas leis, da justiça, do amor, né? Do trabalho, do descanso. Lógico, trabalhou, tem que descansar, beleza, tem que haver equilíbrio, né? Da dor. Mas a dor está dentro da justiça de Deus? Sim, sem dúvida, porque é necessário crescer, e no crescer nós caímos. A gente, desde cedo, eu quero colocar a mãozinha, se eu empurro mais com uma das mãos, com um dos braços do que o outro, o que eu faço? Eu rolo. Ao rolar eu posso bater com a cabeça, eu posso bater com as costas. Então a gente aprende com a dor, aprende com os sustos, né? Vou levantar. Que criança que levanta e sai correndo? Criança levanta, pode até não cair, né? Eu lembro bem do meu filho, quando ele deu o primeiro passo, ele foi querer levantar, ele falou, vai cair, não vai, ficou em pé, feliz da vida, vem, pum. Por quê? Acontece, faz parte, né? Faz parte, e a gente vai lá, opa, levanta, vamos de novo, aí o olho enche de água, começa, mas que bom que criança nesse período tem uma memória que é mais curta, foca mais no imediato, e aí começa, né? Fala assim, eu estou sentindo a dor, mas meu pai está ali me chamando, me estimulando, minha mãe, não sei o que, e aí pronto, desvia e continua. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, focar naquilo que está à nossa frente e deixar o que está para trás, como parte do nosso aprendizado, das nossas experiências, mas apenas assim, porque senão eu foco na minha queda, e mesmo que eu esteja levantado, o meu sentimento, o meu pensamento, a minha postura é de como se eu estivesse caído. Então, conhecer os deuses, ou conhecer Deus, é entender, ou pelo menos vislumbrar um entendimento da vontade de Deus. Claro que a gente faz isso através do ensinamento de nosso Mestre Jesus. E conhecer o universo, o que isso quer dizer? É entender o porquê da criação. É entender que o universo não está ali só para de noite a gente olhar para cima e falar, oh, que céu lindo e estrelado. Não é só isso. É entender que o universo é criador, é criação, e que nós, pela vontade de nosso Pai, somos co-criadores, portanto, atuamos também no universo. E como é que a gente atua no universo? Pensamento. Pensamento. Através do pensamento. Viu? E a gente nem combinou isso. Através do pensamento. Então, é muito importante que a gente entre em disciplina, que a gente entenda a disciplina e exercite a disciplina. Por exemplo, eu utilizo muito meu celular como meu despertador. Então eu tenho que ter cuidado para estar com a bateria carregada, estar com isso, estar com aquilo, beleza. Só que de um tempo para cá, eu comecei a buscar algo que eu tinha e que na verdade que eu tenho, mas que não estava exercitando, e que todos nós temos, que é o nosso relógio interno. Todos nós não precisamos de um despertador, cada um de nós, porque nós temos um relógio interno que trabalha a nosso favor.
E nós podemos, através do exercício diário, não adianta exercitar 1, 2, 3 vezes, tem que ser diariamente, né? Nós podemos ativar esse relógio, esse despertador. Agora, tem um detalhe, ele não tem que funcionar de segunda a sexta, ele tem que funcionar de domingo a sábado. Ah, mas peraí, sábado e domingo eu gosto de acordar tarde. Não acorde tarde, porque senão vai avacalhar o despertador. Acorde, que horas que acorda? 7 horas, por exemplo. Acorde todo dia às 7 horas. Ah, mas sábado e domingo, levante, vá beber um copinho d'água e depois, até se quiser, deite mais um pouco. Mas, vocês entenderam? Assim, é muito importante que a gente exercite aquilo que a gente já tem. Nosso Mestre Jesus, ele nunca convidou qualquer um para fazer aquilo que não tinha capacidade para fazer. Nunca, jamais. Ele sempre convidava, e todo o seu ensinamento é para que nós possamos exercitar a nossa capacidade. Sempre. Sempre. E como é que a gente inicia o exercício da nossa capacidade? Por onde é que nós iniciamos o exercício da nossa capacidade? O pensamento. Sempre, é sempre o pensamento, é pelo pensamento que a gente sempre vai iniciar alguma coisa, seja uma decisão, seja uma ação, seja um projeto, é sempre pelo pensamento. É o pensamento que vai começar a construir o todo. Então é assim que a gente modifica a nossa estrutura celular, fortalecendo o nosso corpo. É assim que a gente marca lá o despertador para estar despertando sempre naquele horário. É assim que a gente evita, e essa é uma questão muito importante, que os maus se cheguem a mim. E esse texto vem falar bastante disso. Deixa eu ler aqui um pedacinho, o texto é bem longo, não dá para a gente ler tudo, né? Mas eu vou ler 2 pedacinhos que diz o seguinte. Então vamos lá. O texto, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, né? Vamos fazer uma observação a seguir. Vamos lá. O primeiro parágrafo diz o seguinte: o pensamento, dizíamos, é criador. Olha aí, acabamos de falar isso, né? É pelo pensamento que a gente começa a criar. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. E essa é uma característica muito interessante, porque, assim, eu posso influenciar alguém para o bem ou posso influenciar alguém para o mal. Eu lembro que muitas vezes a gente fala assim: mas o meu pensamento é meu, a minha determinação é minha, e não tem essa de... Eu lembro de uma situação. Eu fiz parte do Clube de Castores. O Clube de Castores é um clube do Lions, né? Do Lions Brasil. E eu fiz parte desse clube. Então, jovens e tudo mais, de vez em quando nós tínhamos nossas convenções em um lugar, ou outro, uma cidade, um estado, isso e aquilo. E toda vez que tinha um novato, né, passava por uma brincadeira. E era brincadeira porque tinha que, se fosse para doer, não esquece. Era uma brincadeira. E aí tinha um amigo nosso que o pessoal se reunia e falava assim: e aí, qual é a brincadeira que a gente vai fazer? E aí esse nosso amigo, ele sempre vinha e falava assim: faz isso. E saía. Eu achava curioso isso naquela época, né? Ele faz isso. Saía. Ele não ficava: vai lá, faz isso, faz aquilo, não. Ele vinha, era quase como um cochicho. Se bobeasse, alguém podia escutar aquilo tão suave e falava assim: eu tive uma ideia, mas não, acabaram de falar. Então ele vinha e dizia: faz isso. E eu falava: vamos fazer isso e aquilo. E aí a brincadeira
era estruturada e era legal. Mais tarde, numa reunião, quando nós estávamos estudando a doutrina espírita, e foi lida a pergunta de Kardec sobre a influência espiritual, a influência dos espíritos, e nossos irmãozinhos respondem que a influência é muito maior do que se pode imaginar, a ponto de haver influência 100% do tempo em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em todas as nossas escolhas. Aí eu lembrei dessa cena. Falei, nossa, tem aquela brincadeira do anjinho bom e o anjinho mau, né? Um em cada lado da esfera assim, faz isso, não faz, não faz. Aí eu lembrei desse meu amigo. Eu falei, nossa, era ele que vinha lá e cochichava e saía. Então, olha só, tirando a brincadeira de lado, a questão do pensamento, ela é tão importante que se eu fortaleço o meu pensamento e chega alguém e diz, faz isso, se esse faz isso está em acordo, tem uma sintonia com o meu pensamento, beleza, é isso aí. Mas se não tem sintonia, eu digo, não, isso não. Pô, nem presta atenção. Passa como aquele pensamento que vem e eu pensei alguma coisa? Não pensei. E sigo. Então, a disciplina, ela é muito para isso. No momento em que eu mantenho a minha disciplina num determinado tipo, uma linha de pensamento, eu não sou influenciado pelos maus. Eu não sou influenciado por aqueles irmãozinhos que adoram uma brincadeira. Não é que algo não possa acontecer. Às vezes, estávamos até conversando sobre isso ontem, eu estava comentando que eu faço meu estudo do Evangelho segunda-feira, 10h30 da noite, faço online. E mediunidade e tecnologia, às vezes não bate muito bem, às vezes não estão bem sintonizados. E aí, volta e meia, estou eu usando o notebook, estou eu usando a internet, está tudo funcionando, eu falo assim, opa, deixa eu me preparar, que daqui a pouco começa. Aí eu já boto a musiquinha e tudo mais, muito bem, preparei, vamos lá, e deu problema. Mas estava funcionando até agora. E aí, uma coisa que eu desenvolvi, certamente por sugestão, foi não briga, brinca. E aí lembrei de algo que há muito tempo me disseram, quando for algo sério, mas que seja ruim, ridiculariza. Não é ridicularizar a pessoa ou o espírito, é a situação. É ridicularizar no sentido de torna uma brincadeira. Então tá bom. E aí quando eu percebo que o clima não está legal, eu falo assim, vocês estão se divertindo, né? Então tem uma coisa muito mais legal do que isso. Rapidinho. Aí vou lá, faço, falo assim, eu vou me atrasar 1, 2, 3 minutos. Paciência, a gente vai lá, mexe, funcionou, beleza, agora vamos e a gente segue. Então, se eu me permito influenciar, o que acontece? Começa, né? Mas que droga! Eu estou falando droga aqui porque a gente está filmando, mas que droga! Não precisa pausar. Está acontecendo isso, não que não tenha acontecido. Eu já me vi nessa situação muitas vezes. Inclusive em palestra, meu notebook não funcionava de jeito nenhum e eu tive que me controlar, quase a ponto de explodir, porque estava na frente das pessoas. E com o tempo, comecei a falar assim, vamos lá, então, não está funcionando. E agora? E agora? Vamos continuar. Continua. E aí, de repente, olha para o lado e está funcionando. Opa, então conecta aqui, vamos continuar daqui, pronto, acabou. Então, as influências, a disciplina do pensamento, a disciplina é necessária para que
sintonia comigo. É necessária para que as pessoas ao meu redor entrem em sintonia comigo. E lógico, eu entro em sintonia com o mundo ao meu redor, com as pessoas ao meu redor. Só que o texto vai mais além e diz o seguinte: não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Tem uma coisa que com a doutrina a gente aprendeu, que é o seguinte: se eu quero o bem do meu irmãozinho aqui, eu faço uma oração por ele, eu sorrio para ele, eu mando uma mensagem para ele, eu penso bem nele. E o que acontece? Aonde que isso se origina? Dentro de mim. Pensamento é energia? Eu penso e vibro energia. Isso não é filosofia, é ciência. Eu penso, tanto que há diversas formas de captar o pensamento, de medir o pensamento. Mede o quê? Eletricidade, em suas várias formas. Então, essa energia, ela é gerada dentro de mim. E quando eu penso, essa energia, ela vai para o ponto focal. Se eu penso bem para ele, ou no bem dele, esse pensamento é gerado em mim e essa energia vai até ele. Só que até chegar a ele, passa pelas diversas camadas do meu eu físico, espiritual, perispiritual e todos os outros corpos, né, que compõem o ser que eu estou, ou até que eu sou. Né? Que a gente fala normalmente entre corpo físico, perispírito e corpo espiritual. Né? Mas isso aqui é só uma simplificação, porque são os diversos corpos ou as diversas camadas que me constituem. Então essa energia, até chegar a ele, né, poxa, eu tenho 100% de amor por ele, vai chegar a uns 20%, desculpe, mas lá seus 70%, 80% vão ficar em mim. Então esse pensamento, ele influencia muito mais a mim do que a ele, muito mais a mim do que qualquer um ao meu redor. Então, ele continua dizendo o seguinte: gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. E aí, nós somos remetidos a um outro texto da Revista Espírita de 1857, se a memória não me falha, maio de 1857, 57, em que os Espíritos dizem o seguinte, 57, os Espíritos dizem o seguinte: quando o homem tiver noção da capacidade, da grandeza, da força da ferramenta oração, porque a oração é uma ferramenta. Quando o homem tiver noção dessa força e a utilizar para o bem, irá gerar uma psicosfera planetária forte de tal magnitude que o mal não conseguirá penetrar. Psicosfera planetária. Perceberam? A psicosfera, a minha psicosfera, é minha responsabilidade. Eu gero ao meu redor. Mas a psicosfera planetária, ela é criada pela soma de todos nós. E essa psicosfera planetária é influenciada por cada pensamento nosso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então nós precisamos fazer o quê? Nos policiar.
nós precisamos nos doutrinar, nós precisamos nos disciplinar, porque senão nossos pensamentos ruins, nossos desejos ruins, nossas vontades, né, tudo aquilo, nossos sentimentos, vai tudo impregnar a psicosfera minha negativamente e a planetária negativamente. Só que da mesma forma que o meu pensamento bom para o meu irmãozinho fica, a maior parte da energia fica em mim, a maior parte da energia do meu pensamento na psicosfera planetária, que vai ou que iria para a psicosfera planetária, fica na minha psicosfera. E aí vai ter gente que vai chegar perto de mim e vai dizer assim: oi, tudo bem? E aí quando sair vai falar assim: quem é? Nossa, não gostei não. Não, meu santo não cruzou com o dele. Não tem, né, essa expressão? Não, nossa, me senti mal, sei lá, mal-estar. O que é isso? É um encontro da psicosfera de uma outra pessoa com a minha. São os campos energéticos que se colidem e, ao invés de se unirem, se repelem. E aí fala: não gostei não, gostei, eu vou sair daqui. A gente sai do ambiente se sentindo mal, a gente se afasta da pessoa se sentindo mal. O que é isso? É o pensamento. É o pensamento que atua bem ou mal. Bem ou mal. Ok? E aí tem sim, aí quando eu falo sobre vida presente e futura, é porque eu penso no hoje, né? Então o impacto é diretamente no meu bem-estar atual, no meu sentimento, na forma, naquilo que eu faço ou deixo de fazer, e por aí vai. E futuro? Aqui tem uma coisinha interessante. Tem uma questão que é assim: se eu, né, agora eu vou inverter um pouquinho, tá? Você está aqui na frente, agora eu vou inverter um pouquinho. Eu não gosto do meu irmãozinho, ele está ciente disso, e para ele lamenta, mas é escolha minha. Até aí, né? Ele se mantém afastado, sabe que eu não gosto dele, eu me mantenho afastado porque não gosto dele. Então, estamos afastados. Mas acontece o seguinte: eu passo a não gostar dele de tal monta, quer dizer, de uma forma tão grande, que eu não apenas não gosto, mas desejo mal para ele e busco atrapalhar o caminho dele. O que vai acontecer? Nesse processo eu vou atrapalhá-lo e ele vai ter consciência disso. E dependendo do mal que eu possa causar a ele, ele vai guardar isso na memória. Desencarnou daqui a uns 100 anos, tá? Desencarnou, e aí de repente, vagando por aí, ele sente uma energia que o faz mal. Que energia é essa? Por quê? Porque quando eu fiz mal a ele, no perispírito dele ficou impregnada essa informação. E, portanto, ele consegue, aos poucos, pela vibração dessa energia, identificar que tem uma energia que não faz bem por perto. E aí, ele identifica isso. A memória de que eu fiz mal a ele vem à tona e, de repente, num desatino, ainda que momentâneo, ele busca se vingar. Qual é o resultado disso?
Mais ainda, sou eu batendo na casa espírita, falando assim: estou obsidiado, me ajuda! Realmente, obsessão. Mas quem foi o primeiro obsessor? Eu para com ele, enquanto estávamos encarnados, e eu fui o causador dessa obsessão quando ele passou a estar desencarnado. Então, esse texto de Leon Denis é necessário o entendimento, e assim, seria muito bom que todos lessem, né, com calma, porque é um texto longo, é para ler, reler, sublinhar, deixar de lado, no dia seguinte ler de novo, porque vem trazer algumas características muito necessárias para o nosso dia a dia. Eu vou pegar um trechinho aqui no final desse capítulo, que diz o seguinte: enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceder nenhuma animosidade ou ressentimento. Então aqui, ele já traz uma sugestão para a condição de nosso irmãozinho. Eu fiz mal a ele, para que ele não se permita ser influenciado, mais ainda, para que ele não se permita vir a ser um obsessor, porque ainda que ele tenha sido provocado, é da responsabilidade dele a escolha de vir atrás de mim. É um exemplo que a gente deu. Então, como é que a gente faz, qual é a nossa atuação para que a gente possa se proteger e proteger os outros? Então ele diz: seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento. Ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Tem um outro detalhe. Nossa irmãzinha estava lendo o texto do início falando sobre saúde. Se eu permito que alguém, vamos lá, eu estou passando, nosso irmãozinho mora aqui, eu moro numa outra casa, ele não gosta de mim, toda vez que eu passo na frente ele fala uma gracinha. Vai falar uma vez, eu falo assim: nossa, que bobo. Vai falar uma segunda vez, vai falar uma terceira vez, e eu não estou nem aí. Aí um belo dia, o meu relógio interno falha, o meu celular descarrega, eu acordo atrasado, saio correndo, bato com o dedinho na quina da mesa, aquele dia, né? Eu falei: nossa, não devia ter acordado, eu devia ter ficado dormindo até o dia seguinte. Mas aí acontece um monte de coisa, e na hora que eu estou passando, ele fala uma gracinha. É a mesma gracinha de sempre, já estou acostumado. Não, nesse dia é guerra. E aí o que acontece? O que eu vou fazer com isso? Eu continuo porque eu estou atrasado. Mas eu ligo, e nós temos, né, nós fazemos conexões com sentimentos, pensamentos, experiências, a gente vai fazendo conexão. E aí, não foi ele que descarregou a bateria do meu celular, foi eu que esqueci de botar para carregar. Não foi ele que me influenciou e fez com que o meu relógio interno não despertasse. Não foi ele que me empurrou, que colocou a cama na minha frente para eu bater com o dedinho. Ele estava dentro da casa dele. Não fez nada disso. Mas eu já saí de casa com tudo isso ali, já quase transbordando, e aí ele veio para fechar. Qual é a conexão que eu faço? Ele
Com todos os... Aí eu já chego atrasado no meu trabalho, já levo uma bronca, e mais não sei o quê, e isso e aquilo, e qual é a imagem? Porque alguém tem que pagar o pato para você falar isso. E aí, olha só, vamos entender aqui o texto. Saibamos fazer reverter em benefício nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Se eu não entendo essa questão, se eu não procuro falar assim, nossa, acordei atrasado, tudo bem. Vou fazer o seguinte, estou atrasado, né? Então eu vou sentar, ver televisão. Não, lógico que não, estou atrasado, você tem que sair correndo. Mas se eu estou atrasado, ponto. Eu posso melhorar ou piorar a situação. Eu quero piorar? Não. Então eu estou atrasado, tenho que correr para chegar logo. E ponto. Então quando eu me preparo para isso, ele vai falar alguma coisa e eu vou falar assim, mais uma vez, bom dia para você também, e vou embora. Porque eu estou atrasado, eu preciso chegar. Eu não faço essa conexão. Tem que se atrasar com calma. É mais ou menos. Sabe aquela cena do Chico no avião? Né? Que ele apavorado, falei, meu Deus, não sei o que, eu vou morrer. Emmanuel entra no avião, né? E vira para ele e fala assim, mas você é o único? Não. Então morra com dignidade, com educação. Né? Ele fala assim, mas como pode alguém morrer com ele? É mais ou menos assim, eu já estou atrasado, mas que eu me atraso com calma. É muito importante. E olha só que curioso, reforma íntima. Não tem como fazer reforma sem exercício diário. E não há como criar um bom hábito sem o exercício diário. Sabe por quê que a gente repete quase todo ano as mesmas promessas de ano novo? Porque a gente faz a promessa, né? Aí fala assim, segunda-feira, não, então, no dia seguinte, eu falo assim, a partir de amanhã eu vou para a academia, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou então, deixa a academia de lado, a partir de amanhã eu vou ler um livro por mês. Aí eu pego o livro, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro depois eu leio. E aí, qual é o próximo livro? Ano seguinte. Como eu não faço todos os dias, eu crio um bom hábito. Eu crio sequer um hábito. Crio. Qual é? Eu crio o hábito de todo ano repetir. Percebe? Então eu não crio bons hábitos. Eu só crio vícios de comportamento. Porque o vício de comportamento é justamente isso. Eu faço, deixo para lá. Eu faço, deixo para lá. Eu faço, deixo para lá. Eu sei. Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida, e falo isso abertamente, cansei de começar coisas e deixar pela metade. E é péssimo. É péssimo. Hoje eu luto diariamente para não cair em erro. Olha só, podia ter feito, né, criado um bom hábito lá atrás. Hoje, nem pensaria nisso, eu simplesmente faria. Agora, eu tenho uma luta diária. Então, nós fazemos isso, nós construímos essas conexões, nós vamos criando bons hábitos ou maus hábitos, vícios. E aí, o que acontece? Pegando só para a gente completar o pensamento, né? Então, saí aquele dia mancando, com provavelmente o dedinho quebrado, atrasado, um monte de coisa, fiz a conexão com ele. Aí no dia seguinte, caminhão de mudança, ele está se mudando para outro lugar. Se mudou. E eu, ao invés de dizer, poxa, vai com Deus, tudo bem, falar assim, ainda bem, porque a minha conexão, minha experiência já é ruim, e agora eu tenho uma conexão que me puxa para o fundo. E aí eu,
ainda bem, tomara que vai para longe, e isso e aquilo. Beleza. Só que acontece o seguinte, a casa se mudou? A casa continua. Eu não passo na frente todo dia? Ele não está, mas a casa está, eu já olho, era ali que ele ficava. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fortalecendo um pensamento negativo, um hábito negativo, uma conexão negativa. E aí fala assim, a parte dessa energia está indo para ele? Tá. Mas lembra? A grande parte dessa energia, desse pensamento, desse sentimento está ficando em mim. E aí, úlcera, alergias, diversas outras coisas que eu crio em mim. Situações vão acontecendo e eu não consigo. Por quê? Porque eu criei um pensamento negativo, associei um sentimento negativo, peguei uma experiência negativa, né? Já aquela coisa assim, é o sorvete que a gente bota e fala assim, quer um pouquinho, quer uma paçoca, quero, quer um biscoitinho, quero, daqui a pouco está uma coisa desse tamanho. E era para ser só uma bolinha de sorvete, está um negócio desse tamanho, né? Caminhando. Por quê? Eu não tive disciplina para com o meu pensamento e para com a minha reforma íntima. Bom, vamos terminar aqui, só para a gente. Nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpadas, acontecer algo, porque eu causei, me torna responsável. Mas, se eu fixo o meu pensamento nesse algo, eu me torno culpado. Por quê? Porque a culpa me puxa, a culpa me consome. Então, quando ele bota aqui, nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas, quer dizer, nas nossas existências anteriores, onde nós carregamos a culpa, ao invés de olhar para trás e dizer, imagine o seguinte, Saulo, quando percebe todos os erros, se ao invés dele falar assim, caramba, eu sou responsável por tudo que eu fiz, e eu errei, Jesus, me diz aí, para onde que eu vou? Eu não quero mais aquilo. Se ele se entrega à culpa, ele ia dizer, Jesus, aguenta aí, porque eu vou ficar admirando o meu passado culpado aqui, que a coisa está feia. Ele não deixou de reconhecer o seu erro, mas ele não caiu em culpa. Ele todos os dias perguntava o que ele podia fazer para se melhorar, para se tornar melhor e fazer valer a vontade, o convite de nosso Mestre Jesus. Não tivéssemos dado margem à adversidade, que é aquilo, se a gente dá margem, a gente acolhe, né? É isso que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. Às vezes os acontecimentos são tão duros que fica difícil a gente aceitar como resgate, como reparação do passado. Às vezes é aquela lança que entra, né, que vai entrando aqui entre as costelas e a gente fala assim, nossa, e a dor é muito intensa. Mas quando a gente entende que nosso Pai é amor e justiça, e não há dor alguma que seja para o meu mal, ainda que eu não entenda naquele momento, eu não abraço a adversidade em culpa, eu a abraço em aceitação. Abraço em aceitação. E aí, eu posso passar e alguém me xingar, falar mal, fazer o que for, eu vou ficar de cabeça erguida e vou dizer, cara, isso é chato, mas se é a sua escolha,
Eu vou orar por você. De grau em grau chegaremos assim ao sossego do Espírito, a posse de nós mesmos, a confiança absoluta no futuro, que dá a força, a quietação e a satisfação íntima, permitindo-nos permanecer firmes no meio das mais duras vicissitudes. E lá no finalzinho, cadê? A felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. A gente costuma dizer, a gente sempre lembra, que lá atrás, já tem um tempinho, eu era novo, tinha cabelo, nos disseram o seguinte: ninguém te agride, ninguém te humilha, ninguém te ofende. Você se sente agredido, você se sente humilhado, você se sente ofendido. Nossa, palhaçada é isso. É claro que me agridem, é claro que me ofendem. Como assim? Absurdo isso. Até que a gente começa a entender, e nisso a doutrina espírita foi crucial, que aquilo que ele me faz é da vontade dele, é escolha dele, seja bom ou seja ruim. O que ele me faz é da escolha dele. E aquilo que eu recebo, a forma como eu interpreto o que ele me faz, é da minha escolha. Logo, um bom dia pode ser maravilhoso. Eu saio de casa, meu vizinho, bom dia! Eu falo, vizinho, bom dia, como vai? Tudo bem? E vou embora. Mas aí naquele dia que eu dei a topada, se atrasar, né? Aquelas coisas, passa e fala assim, bom dia! Eu falo, bom dia só se for para você, e aí pronto. Então, aí fez sentido, porque a intenção é dele, a interpretação é minha. Por mais dolorosa que às vezes isso possa ser, né, de entender, de aceitar, quando eu me coloco na posição de sou eu que vou usar o meu livre-arbítrio, sou eu que vou definir a sintonia em que eu vou estar, sou eu que vou impregnar a minha psicosfera, e conforme a minha escolha, a minha psicosfera, para aqueles que conseguem visualizar, né, vai ser belíssimo. E quando chegar perto de alguém vai falar assim, nossa, não conheço, mas que bom de estar perto de você, porque essa é a minha escolha. Né? E esse texto de Leon Denis fala justamente sobre isso, sobre a disciplina do meu pensamento, e é por isso que a gente deve vigiar e orar, orar e vigiar, e todos os dias, seja aceitando a sugestão de Santo Agostinho para chegar no final do dia, fazer lá pesar, né, tudo que aconteceu, que deixou de acontecer, isso, aquilo, seja o ensinamento de Jesus dizendo, quer o seu perdão? Primeiro vá ter com aquele a quem você faltou, vá se acertar com ele, depois você volte. Né? Então, seja como for, é através da disciplina do meu pensamento, tendo o nosso mestre como guia e modelo, que nós vamos poder realmente produzir a nossa reforma íntima. E aí vai chegar o dia em que a gente vai entender por que tem pessoas que acordam sorrindo, dormem sorrindo, mesmo que o mundo esteja desabando, porque elas escolhem estar bem com a vida. E é nosso desejo que, ao sair desse ambiente, sejamos nós encarnados ou os desencarnados, que nós possamos escolher o melhor para cada um de nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor, fazendo valer a vontade de nosso Pai cada vez mais em nossas vidas.